Nos nossos últimos encontros, nós tratamos com bastante profundidade e sob diversos ângulos o tema do amor, né? E a ideia é a gente hoje começar em primeiro lugar lembrando, né, que o amor é um dos conceitos da nossa espiritualidade e ao mesmo tempo selecionamos um conjunto de reflexões, né, que mostram como que de fato o amor está integrado com as demais chaves da nossa espiritualidade. Só para a gente lembrar, né, a espiritualidade é um dos nossos 5 pilares, né, que a gente representa com esse templo grego, para facilitar aí uma imagem que dá para visualmente reconhecer. E dentro da espiritualidade, né, a gente tem esses 10 conceitos, né? Nós trabalhamos já a questão da consciência, questão do amor, estamos trabalhando e vamos ver hoje então como que o amor se relaciona com alguma dessas outras questões. Vamos começar com uma reflexão do Buda, que diz assim: quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Essa colocação, que tem mais de 2.500 anos, nos alerta para o fato de que existe uma distinção aí importante que muitas pessoas até hoje não fazem entre gostar e amar. Gostar, né, significa que a gente vai usar. Podemos gostar de comida, podemos gostar de uma flor e a gente vai consumir. Quando a gente ama, a gente transforma isso em cuidado, dedicação, olhar pelo outro. O Erich Fromm, né, psicólogo que nós já citamos diversas vezes, nos lembra que o amor é um ato de fé, né? Lembrando que a fé é outro conceito da nossa espiritualidade. Porque é necessário, né, na visão dele, acreditar no amor, né? A gente não tem nenhuma comprovação física, material, né, que a gente possa visualizar ele de forma concreta. Então ele nos alerta que se houver pouca fé, haverá pouco amor. Outra reflexão que combina o amor com a fé é deste teólogo suíço do século XX, o Hans Balthasar, né, que nos lembra que uma unidade de fé não é possível, né? Isto é, existem hoje no mundo diversos tipos de fé e algumas delas, inclusive, colidem de forma aí, a gente sabe, a gerar conflitos, eventualmente até armados. Mas ele diz que apesar de que a unidade de fé não seja possível, uma unidade de amor é, porque essa capacidade de amar todas as pessoas têm, independentemente da fé que professam. Outra questão aqui, do Bertrand Russell, filósofo britânico também, que já citamos muitas vezes, do século XX, nos lembra que para levar uma boa vida, né, a gente precisa se inspirar no amor, mas precisamos ser guiados pela sabedoria, né? Isto é,
nós não devemos usar o amor de forma exclusiva, né? A gente precisa usar ele de forma sábia. E essa questão do amor também é lembrada pelo Gandhi nesta reflexão que eu vou ler aqui para facilitar. Diz assim: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos, a consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Ele está falando do legado que ele gostaria de ter deixado, né? Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Então, ele faz aí um resumo, né? Como que tudo gira, então, em volta do amor e os demais conceitos que ele cita. O Aberjane é um historiador americano contemporâneo, na verdade é pseudônimo, né, do Jeffrey Lloyd, um historiador americano, escreve alguns livros muito interessantes. Diz que o amor é o nosso denominador espiritual comum, mais unificador e fortalecedor. Dessa forma, esse parece com o teólogo suíço Balthasar, né, que a gente citou há pouco. Mas ele complementa: quanto mais ignorarmos seu potencial de trazer maior equilíbrio e significado mais profundo à existência humana, mais provavelmente continuaremos a definir a história como um longo registro inglório da desumanidade do homem para o homem. Então, lembrando a gente, né, que na história da humanidade, né, a falta de amor, né, tem aí gerado uma série de conflitos e que a única forma de superar isso é, de fato, usando o amor dos seres humanos como na sua parte espiritual como denominador comum. Voltando a Viktor Frankl, né, que nós já citamos muitas vezes, ele leva essa questão do amor, né, combinada com a fé, para além daquelas pessoas que nos rodeiam, né? Lembrando que ele sobreviveu a um campo de concentração nazista, né? Ele diz assim: o amor vai muito além da pessoa física da pessoa amada. Ele encontra seu significado mais profundo em seu ser espiritual, em seu eu interior. Se ele está realmente presente ou não, se ainda está vivo ou não, de alguma forma deixa de ter importância. Lembrando a gente, então, né, que o amor, inclusive, transcende a questão da presença física, seja provocada simplesmente por um distanciamento no mundo real, né, porque a pessoa está muito longe, ou porque, de fato, a pessoa já transcendeu e não está mais no nosso planeta. Mas diz ele que o amor encontra seu significado mais profundo a partir do nosso eu interior, exatamente nessas situações. Outra reflexão interessante é essa do George Gurdjieff, né, um professor armênio aí da virada do século XIX para o século XX, que escreveu
alguns livros e teses que alguns consideram bastante polêmicos, mas ele fez aqui uma reflexão interessante que envolve a questão do amor, a consciência de termos amor, o amor emocional, né, aquele que é provocado apenas pelas nossas emoções, e o amor físico. E aí ele combina isso com a fé e com a esperança. Diz assim, é quase um poema. O amor consciente desperta o mesmo em resposta. É a questão da interdependência. O amor emocional, diz ele, desperta o oposto. Ele gera distanciamento, né? O amor físico, diz ele, depende do tipo e da polaridade. Podemos traduzir aí a linguagem moderna da química, né? E ele continua refletindo com os mesmos adjetivos em relação à fé, dizendo que a fé consciente é liberdade, aquela que a gente escolheu. A fé instintiva é escravidão, quando a gente não questiona, né, o que a gente faz. E a fé mecânica é aquela que a gente repete sem pensar, diz ele, é loucura. E ele fecha com a questão da esperança, dizendo que a esperança consciente é que nos dá força, né? Outro conceito da nossa espiritualidade. Diz que a esperança emocional é covardia, é o contrário da coragem, né? Que é outro dos nossos conceitos. E por último, diz que a esperança mecânica, isto é, a gente se colocar numa situação de esperança sem raciocinar, sem questionar, é uma doença. Então, temos aí muitos conselhos, um texto bastante enxuto. E vamos finalizar hoje com um provérbio chinês, que era um dos preferidos de Padre Haroldo, né? Ele citava isso com frequência nas palestras dele. Diz assim: quando o olho não está bloqueado, o resultado é a visão. É a visão física, né? Diz ele, quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria. Tem que saber usar a mente para atingir a sabedoria. E fecha dizendo assim, quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Esse provérbio é milenar, mas o autor é desconhecido. Tem gente que atribui isso a Confúcio, mas não é dele até onde a gente sabe.